Viva! Bom dia, boa tarde, de acordo com o teu horário, né? Em que você se encontra. Eu trouxe um tema aqui interessante. Quero falar contigo sobre as premissas do tráfico de escravo. Ou seja, se preferir, né, com uma linguagem mais rigorosa e acadêmica, os axiomas do tráfico de escravo. Enumerei aqui 4 pontos que vale a pena ressaltar. Bem, o tráfico de escravos baseou-se em várias justificações, não é isso? Que fundamentaram a desumanização africana por parte dos europeus. E isso teve bases bastante simples. Enriquecimento a todo custo. Sabemos muito bem que a Europa viu-se numa grande crise econômica nos séculos 12, nos séculos 13 e 14, o que motivou-os a fazer uma expansão marítima europeia para que pudessem encontrar o caminho marítimo para a Índia, com o problema dos italianos e os árabes que monopolizaram aquela área toda. Então a Europa viu-se na necessidade de fazer o contorno, contornar a África com o intuito de chegar à Índia. E eles conseguiram. Eles já sabiam que era necessário contornar. Quando você tem ideia de que eu vou sair de um ponto A ao ponto B, entretanto, encontrarei um ponto AB que eu devo contornar, indica que você sabe da existência desse ponto. Logo, os europeus, naquela época, já sabiam que as terras ao sul de África existem povos, existem localidades, ok? Então aí começamos a entender que a África não era um continente desconhecido. Já era descoberto, já se sabia da existência e tudo o resto mais. Bem, para dizer que durante aquilo que é o contacto europeu e o tráfico negreiro, trouxe consigo algumas implicações e os europeus basearam-se nas seguintes premissas. O racismo. Entender que uma raça é inferior à outra é um poder bastante psicológico, ok? É uma onda, é como se fôssemos a valorizar um produto em detrimento de outro, ok? O europeu inculcou na mente africana, dos africanos, que eles eram superiores a eles. Portanto, tanto na implementação da religião e outros costumes, quanto mais europeu você se tornasse, mais civilizado você era. Por essa razão que existia aquela questão do indigenato, assimilado, do resto mais. O cidadão consegue adotar comportamentos mais europeizados possíveis, acaba sendo considerado como um assimilado e acaba tendo mais privilégios em relação àqueles que continuam a adotar comportamentos naturalmente da sua terra. E eram considerados como indígenas, os analfabetos e por aí vai. Então, o racismo foi uma das primeiras premissas que se usou para o tráfico de escravizados. Ponto, continuação. Ideia de propriedade. Ali é uma situação triste que às vezes falar disso é um pouquinho lamentável, tanto que a Igreja Católica recentemente lançou um comunicado sobre o pedido de desculpa de Papa Leão XIV quando dizia sobre os atos cometidos durante o tráfico de escravos, ou seja, de pessoas escravizadas. A ideia de propriedade. A ideia de propriedade é que o africano era visto como um objeto, tendo sido leiloado, ou seja, podendo ser leiloado, pode ser trocado, pode ser visto tal como você trata uma esferográfica, um telefone, por exemplo, vou portar aqui um telefone. Esse telefone, por exemplo, não havia diferença com o africano, né? O africano poderia ser naturalmente trocado, comprado, substituído, devolvido e não era visto como alguém que tem família, que tem raízes, que tem ligações com a sua história, a sua terra. E essa ideia de propriedade vigorou tanto na época de tráficos que acabou sendo um dos gatilhos psicológicos que eles acabaram inculcando na mente dos africanos e entre si, né? Entre eles, para que pudesse justificar que não, eles já não são pessoas, não são como nós, brancos, assimilados e europeizados, não é isso? O terceiro ponto, o interesse econômico. Eu já acabei de frisar no princípio que a Europa se viu mergulhada numa grande crise econômica financeira que deixou os países como os principais países que atuaram nos primeiros contactos, que é Portugal e Espanha, bastante apertados financeiramente e consigo trouxeram algumas ideias de expansão econômica, razão pela qual
eles tentaram pegar o caminho marítimo para a Índia, contornando a África, porque os europeus e italianos haviam monopolizado o comércio, vendendo os produtos e as especiarias bastante caras, razão pela qual eles tiveram necessidade de dar uma volta. Por quê? Porque é muito simples. Se Europa, né, a parte da Europa, vamos dizer assim, os portugueses e os espanhóis não tinham capacidade de fazer frente contra os europeus e italianos, isso dizia alguma coisa, que os italianos e os árabes eram militarmente poderosos, ok? E em termos de números também. Nesse caso, Itália e a Arábia, não é isso? Já eram bastante poderosos ao ponto de não conseguir permitirem que os portugueses e os espanhóis passassem por eles sem que houvesse aí uma pequena guerra. Então os árabes e os italianos conseguiram monopolizar o comércio, dificultando a vida dos europeus e, consequentemente, pararam na África, em África, e fizeram o que fizeram. Ok, o deshumanismo, que é a quarta premissa. Deshumanismo, somando esses 3 axiomas, nós podemos dizer que quem coloca em prática o racismo, a ideia de propriedade, o interesse econômico acima dos interesses pessoais de outrem, acaba sendo completamente desumano. Razão pela qual, na minha introdução, falei sobre o pedido de desculpa que Papa Leão XIV muito recentemente fez a respeito dos seus envolvimentos durante o tráfico de escravos. Isso é sinônimo de que podemos passar anos e anos, mas a história não se esquece. E a história serve para a gente aprender com ela, porque já dizia o famoso historiador Jorge Santayana que quem não aprende com a história está enfadado, está condenado a repeti-la. Eu sou o Guilherme, se você gostou desse vídeo, estamos juntos, acompanhe-nos, siga e para mais vídeos que podemos lançar aqui no canal.